madrugada fria de Bagdá prendia a respiração. Eram precisamente 6h05 da manhã de 30 de dezembro de 2006, quando as imagens granuladas da execução de um dos ditadores mais temidos do Oriente Médio percorreram o mundo. Enquanto os olhares se fixavam nos últimos instantes de Saddam Hussein, duas mulheres assistiam de longe, ocultas nas sombras do exílio. Seus destinos agora pendiam por um fio: Sajida Talfa e Samira Shabandar. Elas haviam dividido sua cama, gerado seus filhos e testemunhado, de dentro, a ascensão e a queda de um dos regimes mais implacáveis da história. Com o aperto do laço no pescoço do tirano, a vida que conheciam seria desfeita de uma maneira que poucos poderiam prever. Durante décadas, suas vidas foram um paradoxo de luxo inimaginável e terror constante. Elas caminharam por salões de mármore em palácios presidenciais, adornadas com joias de valor incalculável, e aprenderam a inspirar medo com um simples olhar. Mas com a execução de seu marido, as paredes de suas gaiolas douradas não apenas ruíram, elas se estilhaçaram. E o que restou do lado de fora era um mundo onde elas não tinham mais lugar. Por trás da fachada do poder, a vida privada de Saddam Hussein era um campo de batalha tão complexo e brutal quanto seu reinado político. Era um mundo de tradição, ambição e alianças calculadas, onde o destino de suas esposas seria selado não pelo afeto, mas pela estratégia. Sajida Talfa não era apenas a esposa de Saddam. Ela era seu sangue, sua prima em primeiro grau, filha de seu tio e mentor, Khairallah Talfa. O casamento deles, em 1963, não foi um romance, mas uma fusão política, um elo de linhagens destinado a fortalecer o domínio de Saddam. Nascida em 1937, em Tikrit, Sajida compartilhava a mesma origem humilde de seu marido, compreendendo a matemática cruel da sobrevivência na sociedade tribal do Iraque. Desde o início, Sajida não foi uma figura passiva nas sombras do poder. Aqueles que a conheceram descreviam uma mulher de inteligência feroz e um temperamento ainda mais ardente. Ela deu a Saddam 5 filhos: Uday, Qusay, Haghad, Hana e Hala. E por anos foi a indiscutível primeira-dama do Iraque, mesmo quando os olhos de seu marido vagavam. Ela entendia o poder, exercia-o quando necessário e, segundo todos os relatos, era uma das poucas pessoas na Terra que podia desafiar Saddam sem enfrentar consequências letais imediatas. A posição de Sajida, no entanto, começou a se erodir nos anos 80, com a chegada de Samira Shabandar. Samira era tudo o que Sajida não era: loira, sofisticada, com uma educação ocidental. Ela era casada com um executivo da Iraqi Airways quando atraiu o olhar de Saddam. O ditador, que não aceitava negativas, garantiu que o marido dela fosse convenientemente transferido para um posto distante e tomou Samira como sua segunda esposa em 1986. Embora o casamento tenha permanecido em segredo por anos, o contraste entre as duas mulheres era gritante. Enquanto Sajida representava o velho Iraque, tribal tradicional unido pelo sangue, Samira encarnava as aspirações de Saddam por uma imagem moderna. Ela era seu projeto de relações públicas, acompanhando-o em eventos onde a aspereza de Sajida poderia transparecer. Nos corredores dos palácios presidenciais, a rivalidade se tornou um barril de pólvora e a faísca estava prestes a ser acesa. A tensão explodiu em 1995, quando Uday, o primogênito de Sajida e a menina de seus olhos, cometeu um ato que alteraria para sempre a dinâmica da família. Em uma festa, à vista de todos os convidados, Uday assassinou Kamel Hana Gegeu, o valete pessoal de Saddam e o homem que havia apresentado Samira ao ditador. O assassinato foi a forma distorcida de Uday defender a honra de sua mãe, mas o tiro saiu pela culatra de forma espetacular. Saddam ficou furioso, supostamente espancando o filho com uma bengala e aprisionando-o. Pressionada entre a fúria do marido e o instinto materno, Sajida fez uma escolha que definiria seus últimos anos no Iraque. Ela ficou do lado do filho. A família jamais se recuperaria daquela fratura.
Sajida retirou-se para seu próprio complexo, raramente aparecendo em público, enquanto a estrela de Samira continuava a brilhar. Ainda assim, apesar da rivalidade, ambas as mulheres compartilhavam um traço comum. Eram sobreviventes em um mundo onde uma palavra errada podia significar a morte. À medida que os anos 90 avançavam e as sanções internacionais estrangulavam o Iraque, elas assistiam seu mundo dourado lentamente perder o brilho. Ambas testemunharam a crescente paranoia de seu marido, o isolamento de seu país e a tempestade que se formava no horizonte. Mas nada poderia prepará-las para o que viria em 20 de março de 2003. O céu sobre Bagdá se incendiou em 20 de março de 2003, marcando o início do fim. Enquanto as bombas americanas caíam nos primeiros ataques da Operação Choque e Pavor, Sajida e Samira se encontravam em cantos opostos do império em ruínas, seus destinos já se separando naquelas primeiras horas cruciais. Naquela altura, Sajida vivia em grande parte afastada de Saddam, residindo em um complexo separado com suas filhas, Haggad e Hana. Relatórios de inteligência da época pintam o retrato de uma mulher que pressentia a tempestade que se aproximava. Nas semanas que antecederam a invasão, ela começou a mover ativos discretamente, a queimar documentos e a se preparar para o pior. Os anos observando a brutalidade de Saddam lhe ensinaram uma lição fundamental. No Iraque, uma mudança de regime significava que o sangue iria correr, e o sangue da família do ditador seria o primeiro a ser derramado. Em 9 de abril de 2003, enquanto tanques americanos entravam em Bagdá e o mundo assistia à queda da estátua de Saddam, Sajida já não estava lá. Ela havia fugido com as filhas dias antes, cruzando a fronteira com a Jordânia sob o manto da escuridão. A velocidade e o sigilo de sua partida sugeriam uma longa preparação. Não foi uma fuga em pânico, mas uma extração cuidadosamente orquestrada. A fuga de Samira foi igualmente dramática, mas seguiu uma rota diferente. Como a favorita de Saddam, ela permaneceu perto dele quase até o fim. Relatos de oficiais da inteligência iraquiana, que mais tarde cooperaram com as forças da coalizão, a descreveram em vários esconderijos com Saddam nos primeiros dias da invasão. Mas, à medida que o cerco se apertava e Saddam mergulhava completamente na clandestinidade, Samira também desapareceu. Consta que ela fugiu primeiro para o Líbano, levando consigo milhões em dinheiro e joias. Ao contrário de Sajida, que tinha conexões familiares na Jordânia, Samira teve que confiar no dinheiro e na rede de empresários libaneses que haviam lucrado com o programa Petróleo por Alimentos do Iraque. Ela se movia como um fantasma pelo distrito bancário de Beirute, convertendo ativos, apagando rastros, tentando construir uma nova vida a partir das cinzas da antiga. O contraste em suas fugas refletia suas diferentes posições na vida de Saddam. Sajida, a esposa tribal, buscou refúgio na família. Samira, a amante moderna, recorreu ao dinheiro. Ambas as estratégias seriam testadas nos anos que se seguiriam. Enquanto isso, de volta ao Iraque, a caçada a Saddam se intensificava. Por 8 meses, ele iludiu seus captores, movendo-se entre esconderijos, protegido por um círculo cada vez menor de leais. Durante esse tempo, ambas as esposas mantiveram um silêncio absoluto. Não houve declarações públicas, nem apelos por misericórdia, nem tentativas de negociação. Elas sabiam que no novo Iraque, a associação com Saddam era uma sentença de morte. Em 13 de dezembro de 2003, a Operação Amanhecer Vermelho terminou com a captura de Saddam em um buraco subterrâneo perto de Tikrit. A imagem do outrora poderoso ditador, barbudo e desalinhado, sendo examinado por médicos americanos, foi transmitida para o mundo todo. Na Jordânia e no Líbano, 2 mulheres assistiram a essas imagens com emoções que só podemos imaginar. O homem que definira suas vidas por décadas estava reduzido a um prisioneiro, mas o calvário delas estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. A captura de Saddam desencadeou uma série de eventos que testaria ambas as mulheres de maneiras que elas nunca previram.
O período entre sua prisão em 2003 e sua execução em 2006 se tornaria talvez o momento mais precário em suas vidas. A sombra da execução pairava sobre o ano de 2006, tornando-o talvez o período mais precário na vida de ambas as mulheres. Elas não estavam totalmente livres, nem completamente cativas, existindo em uma zona cinzenta do direito internacional e da política regional. Ságida havia fugido para a Jordânia com suas filhas, Haggad e Hannah, e a princípio foram recebidas como convidadas da família real. Caminhando sobre uma delicada corda bamba entre aliados ocidentais e a opinião pública árabe, o rei Abdullah II lhes concedeu refúgio por razões humanitárias. Mas a proteção veio com condições rigorosas, nenhuma atividade política, nenhuma declaração pública e absolutamente nenhum contato com grupos de resistência iraquianos. O governo jordaniano lhes designou uma vila modesta no afluente bairro de Abdum, em Amã, um cenário muito distante dos palácios de Bagdá, mas confortável o suficiente. No entanto, o conforto era relativo. Ságida se viu sob vigilância constante, com os oficiais de inteligência jordanianos monitorando cada um de seus movimentos. Seus telefonemas eram gravados e os visitantes minuciosamente investigados. Ela era livre para circular dentro da Jordânia, mas não podia sair sem permissão. Era uma gaiola dourada de um tipo diferente. A pressão financeira aumentou rapidamente. Os milhões que Ságida conseguira contrabandear para fora do Iraque começaram a minguar. Consumidos pelas despesas legais do julgamento de Saddam, pelo sustento de suas filhas e netos e pela manutenção de um estilo de vida modesto na Karaman. Relatos da época a descrevem vendendo joias, peça por peça, cada venda uma pequena rendição de sua vida anterior. Suas filhas, Haggad e Hannah, enfrentavam suas próprias batalhas. Ambas haviam sido casadas com os irmãos Kamel, que desertaram para a Jordânia em 1995, apenas para cometer o erro fatal de retornar ao Iraque, onde Saddam os mandou executar. Agora viúvas no exílio, elas criavam seus filhos enquanto lidavam com o trauma do passado e a incerteza do futuro. Haggad, em particular, lutava contra as restrições. Mais politizada que a irmã, ela se irritava com o silêncio imposto. A situação implodiu em julho de 2006, quando autoridades jordanianas descobriram que Haggad estava em contato com grupos insurgentes iraquianos, supostamente tentando financiar operações contra o novo governo. Se isso era verdade ou uma desculpa conveniente para a Jordânia se distanciar da cada vez mais tóxica família Hussein, permanece em debate. O certo é que a acusação colocou uma pressão enorme sobre Ságida, que viu sua filha se tornar uma mulher procurada, enquanto permanecia impotente para ajudar. Enquanto isso, a situação de Samira no Líbano era igualmente precária, mas de natureza distinta. Com seu governo central fraco e sua política sectária complexa, o Líbano não podia oferecer o mesmo santuário estruturado da Jordânia. Em vez disso, Samira dependia de uma rede de intermediários, advogados e empresários, cada um levando uma fatia de sua fortuna cada vez menor. Ela se movia constantemente, nunca ficando em um lugar por mais de alguns meses. Beirute, Sidon, Trípoli. Ela assombrava as cidades libanesas como um fantasma, sempre um passo à frente dos agentes iraquianos em busca de vingança e dos investigadores internacionais que rastreavam os bens ocultos de Saddam. A mulher que um dia comandou a atenção agora se esforçava desesperadamente para ser invisível. A investigação financeira era particularmente ameaçadora para Samira. Como segunda esposa de Saddam, ela esteve mais envolvida em seus negócios financeiros internacionais. Bancos suíços, imóveis austríacos, empresas francesas. Os investigadores seguiram uma teia complexa de transações, muitas levando a contas que ela ajudara a estabelecer. Cada ativo congelado, cada propriedade apreendida, representava não apenas riqueza perdida, mas uma vulnerabilidade crescente. De longe, ambas as mulheres assistiam ao desenrolar do julgamento de Saddam. As sessões, transmitidas para todo o mundo árabe, eram um espetáculo surreal.
O homem que governou pelo medo agora estava no banco dos réus, discutindo com juízes, interrompendo os procedimentos, ainda tentando impor sua autoridade enquanto seu mundo desmoronava. Nem Sajida nem Samira fizeram qualquer comentário público durante o julgamento, mantendo o silêncio mesmo quando Saddam foi sentenciado à morte em 5 de novembro de 2006. Por trás das portas fechadas, no entanto, ambas sabiam o que estava por vir. A execução era inevitável, e com ela, uma nova fase de seu calvário começaria. Elas não seriam mais as esposas de um ditador capturado, mas as viúvas de um executado. Na dura aritmética política do Oriente Médio, essa mudança de status traria novos perigos e novas vulnerabilidades. Nas horas frias que antecederam o amanhecer de 30 de dezembro de 2006, um capítulo da história se encerrava de forma brutal. Essa mudança na aritmética política traria consigo novos perigos e vulnerabilidades antes inimagináveis. Enquanto Saddam Hussein era conduzido ao cadafalso, as zombarias de seus executores ecoando em seus últimos momentos, duas mulheres em países distintos aguardavam a notícia que redefiniria irrevogavelmente suas vidas. A execução, filmada por um celular e vazada para o mundo, não mostrou apenas a morte de um ditador, mas o rompimento final dos fios que conectavam essas mulheres ao poder. Em Amman, na segurança de sua vila e cercada por suas filhas, Sajida recebeu a confirmação. Testemunhas descreveriam mais tarde uma cena de luto controlado, quase silencioso. Não houve gritos de desespero nem colapsos dramáticos. Sajida, então com 69 anos, apenas permaneceu em silêncio por horas, murmurando orações ocasionais. Sua reação fora moldada por décadas vivendo com a violência. Ela aprendera há muito tempo que, em seu mundo, demonstrações públicas de emoção eram um luxo que poderia custar vidas. Mas, sob essa fachada estoica, a execução desencadeou uma crise imediata. Pela lei islâmica e pelo costume tribal iraquiano, Sajida, como primeira esposa, detinha certos direitos sobre o corpo e o sepultamento de Saddam. O governo iraquiano, contudo, não tinha a menor intenção de permitir que os restos mortais do ditador executado se tornassem um ponto de união para insurgentes. Ele foi enterrado às pressas e em segredo em sua cidade natal, Al-Aujah, perto de Tikrit, sem que sua família pudesse comparecer. Essa negação de ritos funerários básicos foi um golpe profundo. Na cultura árabe, um enterro adequado não é apenas uma obrigação religiosa, mas uma questão de dignidade humana fundamental. A incapacidade de Sajida em cumprir esse dever como esposa adicionou uma camada de humilhação à sua dor. Ela tentou negociar através de intermediários, chegando a contatar autoridades do governo iraquiano por canais jordanianos, mas foi rejeitada a cada tentativa. A execução também provocou uma perigosa mudança na percepção de ambas as mulheres. Enquanto Saddam vivia, mesmo em cativeiro, elas mantinham uma certa aura de intocáveis, conectadas a um ex-chefe de Estado vivo, por mais odiado que fosse. Agora eram apenas parentes de um criminoso de guerra executado. A fina proteção que esse status lhes conferia começou a evaporar. Para Samira, no Líbano, o perigo foi imediato e palpável. Em questão de dias, ela começou a receber ameaças de morte. Grupos xiitas iraquianos, fortalecidos pela morte de Saddam, clamavam abertamente por vingança contra todos os membros de sua família. As autoridades libanesas, já desconfortáveis com sua presença, deixaram claro que ela não era mais bem-vinda. Ela tinha semanas, talvez dias, para encontrar outro santuário. A fuga do Líbano foi uma operação tensa e arriscada. De posse de documentos falsos, ela viajou de carro para escapar da vigilância dos aeroportos, fazendo seu caminho em direção à Síria. Era o final de 2006, antes que a própria Síria mergulhasse na guerra civil, numa época em que o regime de Assad ainda oferecia refúgio a ex-membros do partido Ba'ath iraquiano. Mas mesmo ali, a segurança era relativa. Vivendo sob um nome falso, raramente se aventurando fora de casa, ela dependia da proteção de um governo que poderia retirar seu apoio a qualquer momento. De volta à Jordânia, Sajida enfrentava um tipo diferente de pressão. A poeira da execução mal havia assentado,
mas as ondas de choque continuavam a se propagar, alcançando os recantos mais distantes da família exilada. Enquanto isso, na Jordânia, Ságida se via diante de um desafio diferente, porém igualmente sufocante. Encorajado pela execução, o novo governo iraquiano exigiu formalmente a extradição de todos os membros da família Hussein. Eles não eram acusados de crimes específicos, mas sim caçados como símbolos vivos do antigo regime, peças a serem exibidas para consolidar uma nova era. A Jordânia recusou o pedido, alegando razões humanitárias, mas a pressão era implacável. O rei Abdullah se viu em um equilíbrio delicado. De um lado, a opinião pública jordaniana, que via Saddam como um ícone da resistência árabe. Do outro, os aliados ocidentais e vizinhos do Golfo, que desejavam que o problema Hussein simplesmente desaparecesse. A solução foi uma guerra de desgaste silenciosa, tornar suas vidas tão restritas e desconfortáveis que partissem por vontade própria. Os movimentos de Ságida foram cerceados, sua residência tornou-se temporária, exigindo renovações humilhantes a cada poucos meses. O acesso aos seus fundos foi bloqueado e, no golpe mais doloroso, vários de seus netos foram proibidos de visitá-la, cortando laços com a próxima geração. A solidão se tornava sua nova prisão. O peso psicológico era esmagador. Por décadas, elas pertenceram à elite governante do Iraque, onde cada capricho era atendido e cada palavra tinha o poder de vida ou morte. Agora, eram suplicantes, dependendo da misericórdia de governos que as viam como relíquias embaraçosas. A queda do poder absoluto para a impotência total foi um golpe devastador. Mas talvez o golpe mais cruel tenha vindo de dentro da própria família. A execução de Saddam expôs divisões que fervilhavam sob a superfície há muito tempo. Alguns parentes se distanciaram publicamente, tentando construir novas vidas livres do legado Hussein. Outros, consumidos pela amargura, culpavam as esposas por não terem feito mais para salvar Saddam ou preservar a fortuna da família. O clã que um dia governou pela unidade agora se destruía no exílio. Com a chegada de 2007, ambas as mulheres se resignaram a uma nova e sombria realidade. A crise imediata da execução havia passado, mas em seu lugar instalou-se o peso cinzento do cotidiano. A morte de Saddam não foi um ponto final, mas o início de um longo e amargo epílogo. O tempo, em vez de curar, se tornou um veneno lento. Para a família de Saddam Hussein, a queda de Bagdá não foi o fim do sofrimento, mas o início de uma nova provação. O desafio esmagador do exílio prolongado, onde cada ano trazia novas humilhações e lembranças do abismo em que haviam caído. A situação de Ságida na Jordânia se deteriorava continuamente. Em 2007, o governo iraquiano a incluiu em sua lista dos mais procurados, oferecendo uma recompensa por sua captura. Embora a Jordânia tenha recusado a extradição, essa designação a transformou em uma figura radioativa. Aos poucos, o mundo que ela conhecia começou a lhe virar as costas. Policiais hesitavam em lidar com suas contas bancárias. Advogados pensavam 2 vezes antes de atender suas ligações. Até mesmo as lojas nos bairros nobres de Amman, onde antes gastava livremente, agora a viam como um risco. A pressão financeira era implacável. O modesto auxílio do governo jordaniano foi cortado, e depois, cortado novamente. Em 2008, surgiram relatos de que Ságida estava vendendo suas últimas joias de valor. Entre elas, um colar de diamantes que pertencera à família real do Kuwait, saqueado durante a invasão de 1990. Cada venda era uma negociação secreta, com compradores cientes de seu desespero, oferecendo migalhas pelo valor real. Sua saúde também começou a falhar, minada pelo estresse, pela idade e pela perda do acesso aos cuidados médicos de elite. Ela desenvolveu diabetes, agravada por uma depressão que se recusava a reconhecer. Em uma cultura onde a fraqueza é estigmatizada, Ságida mantinha a fachada de força, mesmo enquanto desmoronava por dentro. Suas filhas enfrentavam as próprias batalhas. Haggad, colocada na lista de procurados da Interpol em 2007 por supostamente financiar o terrorismo, tornou-se uma prisioneira em uma gaiola dourada na Jordânia.
Impedida de viajar e de trabalhar legalmente, ela vivia sob o medo constante de um atentado. Os serviços de inteligência iraquianos deixaram claro que a consideravam um alvo legítimo e várias tentativas de assassinato foram relatadas, embora os detalhes permaneçam obscuros. Hana, a filha mais nova, tentava manter a discrição, mas seus filhos, os netos de Saddam, cresciam como apátridas. Negada a cidadania iraquiana pelo novo governo e sem conseguir a nacionalidade jordaniana, eles frequentavam escolas particulares sob nomes falsos. Seus colegas de classe não faziam ideia de que se sentavam ao lado dos netos de um dos ditadores mais notórios da história. Eles cresciam como fantasmas, assombrados por um sobrenome que não escolheram. O isolamento da família se aprofundou quando, em 2008, a Jordânia fechou a seção da embaixada iraquiana que cuidava de seus assuntos. Este movimento, aparentemente burocrático, teve implicações profundas. Elas não tinham mais um canal oficial para se comunicar com o Iraque ou resolver questões legais. Elas se tornaram não-pessoas, presas em um limbo jurídico. Enquanto isso, na Síria, a trajetória de Samira era diferente, mas igualmente trágica. Inicialmente, ela encontrou segurança em Damasco, protegida pelo regime de Assad, que via os antigos baatistas como uma apólice de seguro contra o novo governo em Bagdá. Ela morava em um apartamento modesto no distrito de Meze, uma área onde a vigilância era constante, mas a proteção também. Por um breve período, entre 2007 e 2010, Samira alcançou algo que se aproximava da estabilidade. Ela conseguiu salvar dinheiro suficiente para viver com conforto, se não com luxo. Mas aquela calma era frágil, construída sobre as areias movediças da política do Oriente Médio. Por um tempo, o silêncio foi a sua única proteção. Com o dinheiro que conseguiu resgatar, Samira construiu uma existência confortável, ainda que discreta, e se esforçou para desaparecer da consciência pública. Ela evitava a política, não mantinha qualquer contato com grupos de oposição iraquianos, e aos poucos, sua imagem se desvaneceu. Relatos da época descrevem como ela retomou um antigo interesse da juventude: a pintura. Em seu refúgio, criava obras abstratas que nunca mostrava a ninguém, como se guardasse para si os últimos fragmentos de um mundo interior. Mas essa paz frágil estava prestes a ser despedaçada. Quando a onda de choque da Primavera Árabe atingiu a Síria em 2011 e o país mergulhou na guerra civil, o status de proteção de Samira simplesmente evaporou. O regime de Assad, lutando pela própria sobrevivência, já não podia garantir a segurança dos exilados iraquianos. O bairro de Meze, onde ela vivia, transformou-se em um campo de batalha, e Samira foi forçada a fugir mais uma vez, agora com quase nada. A mulher que um dia viajou em jatos particulares agora se juntava às colunas de refugiados que se dirigiam à fronteira turca. Mas, ao contrário dos anônimos que podiam se perder na multidão, a identidade de Samira era uma sentença. Ela se tornou um alvo para múltiplos grupos: agentes iraquianos, rebeldes sírios que a viam como colaboradora do regime e extremistas islâmicos que a enxergavam como um símbolo da ditadura secular. Dizem que ela passou meses se movendo entre esconderijos no norte da Síria, protegida por uma rede cada vez menor de ex-apoiadores do Ba'ath, que também estavam sendo caçados. O dinheiro que poderia ter comprado sua passagem para um lugar seguro era agora gasto em subornos para garantir sua proteção. Por volta de 2012, rumores a colocavam na Turquia, embora o governo turco nunca tenha reconhecido oficialmente sua presença. Enquanto isso, a guerra civil síria ecoava na vida de Sagida, na Jordânia. O fluxo massivo de refugiados sobrecarregou os recursos e a paciência do país. O governo, lidando com uma crise humanitária, tinha ainda menos tolerância com a família Hussein, e a pressão para que partissem aumentava. Mas para onde eles poderiam ir? Nenhuma nação queria aceitar a viúva de Saddam Hussein. Em 2013, ambas as mulheres completavam uma década inteira no exílio. O choque inicial havia se dissipado, substituído por um desespero profundo e contínuo. Elas haviam vendido tudo de valor, esgotado a maioria de suas conexões e assistido ao mundo seguir em frente, deixando para trás a guerra do Iraque.
Eram relíquias de uma era passada, esquecidas por todos, exceto por aqueles que ainda buscavam vingança. Para além das lutas de Sájida e Samira, uma tragédia paralela se desenrolava, consumindo silenciosamente a próxima geração. Os netos de Saddam, embora inocentes dos crimes do avô, herdaram o peso esmagador de seu legado. Da Jordânia, Sájida observava, impotente, enquanto seus netos cresciam marcados pelo próprio sangue. Um deles, Ali, filho de Uday, buscava refúgio no anonimato. Sob um nome falso, ele se destacava nos estudos, uma mente brilhante escondida à vista de todos. Mas, quando tentou ingressar na universidade em 2010, o disfarce ruiu. Sua verdadeira identidade foi descoberta e as portas se fecharam com violência. Não apenas sua matrícula foi rejeitada, como ele foi expulso do ensino médio. Os pecados do avô haviam se tornado a maldição do neto. Os mais jovens, nascidos no exílio, existiam em um limbo apátrida. Eram jordanianos em cultura e costumes, mas o passaporte lhes era negado. Eram iraquianos por sangue, mas banidos de pisar na terra de seus ancestrais. Alguns tentaram escapar, mudando de nome e de país, mas na era do reconhecimento facial e dos bancos de dados globais, o verdadeiro anonimato se provou uma ilusão. O custo psicológico dessa perseguição era severo. Muitos precisavam de terapia para depressão e ansiedade, embora sua condição complicasse o acesso a qualquer cuidado. Viviam sob um medo constante e corrosivo, onde cada batida na porta ou carta oficial podia ser uma ameaça. Tudo o que Sájida podia lhes oferecer eram histórias de um passado grandioso, narrativas que apenas acentuavam a profundidade de sua queda. Essa frágil existência foi estilhaçada em 2014, com a ascensão do ISIS. O grupo extremista fez propostas à família, esperando usar o legado de Saddam para cooptar antigos apoiadores. A família se viu encurralada. Qualquer associação significaria a expulsão da Jordânia, mas a recusa poderia atrair a vingança do grupo. A mera possibilidade dessa conexão intensificou a vigilância e apertou o cerco ao redor deles. Em 2015, os danos eram evidentes. Vários netos desenvolveram problemas com abuso de substâncias. Educação e emprego se tornaram impossíveis, pois empresas e universidades enfrentavam campanhas de ódio se aceitassem alguém ligado a Saddam. Para as mulheres, até o casamento era um campo minado. Pretendentes eram afastados pelo sobrenome ou atraídos por uma fortuna imaginária que não existia. À medida que a década de 2010 avançava, o tempo se esgotava. A saúde de Sájida entrou em colapso após 2015. Sua diabetes agravada por problemas cardíacos e uma depressão não tratada. Em 2016, ela já estava confinada à vila em Amman. Seu mundo, que um dia abrangeu um país, agora se resumia a poucos cômodos silenciosos. O mundo, antes vasto e submisso, encolhia-se agora ao tamanho de alguns cômodos. A luz do sol que entrava pelas janelas da vila em Amman parecia apenas iluminar a poeira de uma vida que já havia acabado. Por volta de 2016, Sájida estava efetivamente aprisionada ali. Sua existência resumia-se a empréstimos concedidos por amigos, os poucos que ainda se arriscavam a manter associação com a família. Para a mulher que um dia comandou milhões, a humilhação da dependência era um sofrimento à parte, talvez o mais profundo de todos. Em sua única entrevista concedida naqueles anos, falando através de intermediários, não houve um pingo de remorso em sua voz. Ela falava apenas de família, de dever e da profunda injustiça de sua situação. Mesmo diante do fim, Sájida não se desviaria da narrativa que havia definido sua vida inteira. Enquanto isso, os últimos anos de Samira eram ainda mais obscuros, envoltos em um silêncio absoluto. Após fugir da Síria, ela simplesmente desapareceu. Relatórios de inteligência sussurravam sua presença na Turquia, no Catar, talvez até na Rússia, mas nada jamais foi confirmado. Ela havia se tornado um fantasma. Diferente de Sájida, que tinha suas filhas, Samira estava completamente só. Sem filhos com Saddam e há muito distanciada de sua própria família, ela vagava por um exílio sem testemunhas.
Aqueles que alegavam tê-la visto descreviam uma mulher destruída. Os cabelos loiros que um dia capturaram o olhar de Saddam haviam se tornado cinzentos e sem vida. As roupas da moda foram substituídas por trajes anônimos, um disfarce contra um mundo que ela não mais reconhecia. O mito de uma fortuna escondida assombrava ambas as mulheres como uma maldição. Vigaristas e caçadores de tesouros apareciam regularmente, convencidos de que elas guardavam os segredos de uma riqueza inimaginável. A realidade de sua quase miséria parecia impossível demais para ser verdade. Essa mitologia, no entanto, tornava sua pobreza perigosa. Grupos criminosos tentaram sequestrá-las para obter resgate em mais de uma ocasião. Cada plano frustrado era um lembrete sombrio de que, mesmo na miséria, elas jamais escapariam da sombra de Saddam. Ao chegar o ano de 2020, ambas as mulheres passavam dos 80 anos, com a saúde debilitada e os recursos esgotados. A pandemia de Covid-19 acrescentou uma camada final de isolamento. Os lockdowns na Jordânia restringiram os movimentos já limitados de Sajida. Para Samira, onde quer que estivesse, as restrições globais de viagem tornaram sua situação precária ainda mais desesperadora. Elas existiam em um crepúsculo, aguardando um fim que se tornara inevitável. O fim chegou, tão anticlimático quanto esperado. Samira partiu primeiro, embora as circunstâncias exatas permaneçam um mistério. Relatos de sua morte surgiram em 2020, possivelmente na Turquia, mas nenhuma confirmação oficial jamais veio. Nenhum anúncio fúnebre, nenhum obituário. Ela simplesmente deixou de existir, apagada na morte tão completamente quanto tentou se apagar em vida. Dizem que morreu sozinha, talvez em um hospital sob um nome falso, sem família por perto. Seu corpo teria sido enterrado em uma cova sem identificação, um local conhecido apenas pelas autoridades que cuidaram de tudo. Mesmo morta, ela era politicamente radioativa demais para ser manuseada abertamente. Sajida morreu em 2021 e os detalhes foram igualmente escassos. Nenhum governo anunciou oficialmente sua morte. A mídia iraquiana noticiou o fato citando fontes da família, mas não conseguiu concordar sobre a data ou as circunstâncias. Ela morreu na mesma vila modesta onde passou 2 décadas de exílio, longe dos palácios de Bagdá e longe do túmulo de Saddam em Tikrit. Seu enterro apresentou um desafio diplomático final. A lei islâmica exigia o sepultamento em poucos dias, mas onde? O Iraque não aceitaria seu corpo. A Jordânia não queria um lembrete permanente de sua presença, temendo que o túmulo se tornasse um santuário ou um alvo. Ela foi sepultada na Jordânia, em um cemitério secreto. Nenhuma das 2 mulheres recebeu o funeral elaborado que um dia lhe seria devido como esposas de um chefe de Estado. A reação às suas mortes foi reveladora em seu silêncio. No Iraque, não houve celebração, apenas uma indiferença fria. O mundo já havia seguido em frente. No Iraque, a notícia chegou não com estrondo, mas com um silêncio indiferente. Diferente da execução de Saddam, não houve celebrações, mas tampouco houve luto. As mulheres que um dia estiveram no centro do poder haviam se tornado meras notas de rodapé na história recente do país. Suas mortes foram tratadas como questões administrativas, resolvidas discretamente em escritórios distantes, longe dos olhos do público. Entre os expatriados, as reações variavam da nostalgia por uma era perdida à frustração por uma justiça que parecia incompleta. Para a maioria, no entanto, a vida simplesmente havia seguido seu curso. A comunidade internacional, que antes as rastreava por satélites e as perseguia com investigadores, agora mal registrava seu falecimento em breves notas de jornais, citando. Com elas, morreram os últimos elos diretos com o círculo íntimo de Saddam, levando consigo os segredos que guardavam sobre fortunas ocultas e o funcionamento do regime. Mas talvez a verdadeira tragédia não estivesse nos túmulos, e sim no destino dos que ficaram para trás. Os filhos e netos, agora desprovidos da mínima proteção que a presença das viúvas lhes conferia, tornaram-se ainda mais vulneráveis. O peso do nome Hussein provaria ser uma herança implacável. Haggad e Hannah, as filhas de Sajida, hoje com mais de 50 anos,
Passaram a vida adulta inteira no exílio na Jordânia, observando sua situação se tornar cada vez mais precária. Elas viram seus próprios filhos crescerem como apátridas, com oportunidades que se desvaneciam sob o peso de uma vigilância constante. As tentativas de Haggad de reabilitar a imagem da família, retratando o pai como uma figura incompreendida em entrevistas, apenas aprofundaram seu isolamento. Sua inclusão em listas de procurados internacionais significava que a Jordânia não era mais um refúgio, mas uma prisão dourada da qual ela jamais poderia sair. A partir daqui, a maldição se provou verdadeiramente geracional. Os netos de Saddam tentaram construir vidas normais, mas o sucesso foi parcial e perigoso. Alguns buscaram refúgio em países onde o nome Hussein carregava menos peso, como o Iêmen ou o Sudão, mas viviam sob o medo constante de serem descobertos. Outros permaneceram presos na Jordânia, incapazes de trabalhar legalmente ou de viajar, existindo em um limbo jurídico que parecia não ter fim. Seus filhos, os bisnetos de Saddam, já nasceram nessa mesma condição de apátridas. A sombra do Iraque, um país que nunca conheceram, se estende sobre uma quarta geração, incapaz de escapar de um legado que não escolheu. Enquanto a liberdade se tornava uma memória distante, a sobrevivência se tornava uma luta diária. Qualquer fortuna que Saddam possa ter acumulado foi confiscada ou permanece efetivamente perdida. A família sobrevive da caridade de simpatizantes e de trabalhos informais. Ocasionalmente, organizações de direitos humanos levantam a questão de crianças punidas por crimes que não cometeram. Mas as autoridades iraquianas e jordanianas são taxativas. A família não é perseguida, apenas não tem direito a privilégios. Estudos psicológicos revelam um trauma profundo que atravessa as gerações, estresse pós-traumático nos adultos e um fardo herdado pelas crianças que nunca conheceram a segurança ou a estabilidade. Em meio ao desespero, alguns membros da família tentaram vender suas memórias, mas as editoras se mostraram receosas. Os poucos livros publicados despertaram a fúria das vítimas do regime e reforçaram o isolamento dos autores. Enquanto isso, o governo iraquiano não dá sinais de abrandamento. Enquanto for politicamente vantajoso ser duro com a família Hussein, e enquanto as vítimas clamarem por justiça, seus descendentes permanecerão párias. Os túmulos de Sájida e Samira continuam sem nome, sem visitas, em solo estrangeiro. Nenhum familiar pode prestar homenagens em segurança. Seus locais de sepultamento são um segredo até mesmo para seus próprios filhos. A aniquilação de uma linhagem inteira serve como um sombrio lembrete da história. Às vezes, a queda de um homem arrasta consigo tudo o que ele um dia tocou. Quando o poder absoluto se desfaz, a destruição reverbera através das gerações, como um eco sombrio que se recusa a silenciar. A aniquilação da família de Saddam serve como um alerta da história sobre o preço final que se paga por esse poder. Não é apenas o ditador que paga a conta, mas gerações inteiras que se tornam dano colateral no julgamento do tempo. A história de Sajida Talfa e Samira Shabandar é, em última análise, a tragédia de um sistema inteiro. Um sistema que as elevou a alturas inimagináveis, apenas para depois consumi-las por completo. Elas fizeram suas escolhas casando-se com Saddam, permanecendo ao seu lado durante décadas de brutalidade e se beneficiando de um regime construído sobre o medo. Mas a questão sobre se elas realmente tinham alternativas no Iraque de Saddam, onde a oposição significava a morte, permanece sem resposta. O preço que pagaram, no entanto, é incalculável. Perderam tudo: a riqueza, o status, a pátria e a liberdade. Assistiram seus filhos sofrerem e morrerem. Viram seus netos crescerem como apátridas. Morreram longe de casa, em um exílio solitário, com seus túmulos não marcados e suas histórias não contadas, exceto como notas de rodapé no legado monstruoso de seu marido. O destino delas levanta questões desconfortáveis sobre punição coletiva e culpa herdada. E embora a cumplicidade de Sajida e Samira possa despertar pouca simpatia, o que dizer dos netos nascidos no exílio? Crianças que nunca conheceram o Iraque, que jamais se beneficiaram do governo de Saddam, mas que carregam sua maldição.
Onde termina a responsabilidade e começa a punição coletiva? A história da família Hussein serve como um aviso brutal sobre a impermanência do poder. Os palácios onde viveram hoje são ruínas ou foram reaproveitados. A fortuna, antes inimaginável, foi confiscada ou perdida. O medo que um dia comandaram se transformou no medo com que viveram todos os dias. Para aqueles que vivem sob ditaduras atuais, o destino das esposas de Hussein é uma prévia sombria de futuros possíveis. As mortes de Sajidá e Samira marcaram o fim efetivo da dinastia Hussein. Seus descendentes sobrevivem como sombras, com um nome que é mais um fardo do que uma bênção. A família que governou o Iraque com mão de ferro se dispersou, e sua história se tornou um testamento da futilidade final da tirania. Não foi um fim dramático, mas uma lenta e silenciosa destruição. Não o martírio, mas a marginalização. Nem mesmo a dignidade de serem lembradas como indivíduos, mas apenas como extensões de seu infame marido. Seu destino permanece como o duro aviso da história. Aqueles que ascendem pela violência e opressão cairão na escuridão e na desonra. E eles não cairão sozinhos.